Então, gente, o inimigo ele tem força aqui na Terra. Ele tem poder. Você não pense você que o inimigo aqui não tem poder sobre nada, ele tem poder sobre muita coisa. Eu não vou dizer sobre tudo porque eu não sou Deus, eu não sei, mas e não é seu santo. Mas ele tem poder para tudo aqui na Terra. Enganar, por isso que ele consegue enganar eu e você. A gente tem um destinado a ser santo e a ser santa. Por que você acha que é fácil enganar um padre, enganar um ministro, enganar um bispo que é inteligente, que estuda? Você acha que é fácil enganar essas pessoas? Não é fácil não. E o inimigo ele tem capacidade de enganar essas pessoas. É tanto que essas pessoas acabam caindo no pecado mortal. Eu e você que pratica o pecado mortal por quê? O inimigo. No fundo é o inimigo. Então o inimigo ele tem capacidade de enganar, senão ele não conseguiria vencer eu e você aqui na Terra. Não conseguiria enganar eu e você aqui na Terra. Então ele vem de todas as maneiras. Eu falei no outro vídeo no finalzinho que ainda hoje mesmo ele estava essa noite. Essa noite eu tive um grande ataque dele. Um grande ataque. Porque assim, o inimigo, eles antes de a graça chegar a você, antes de a bênção chegar a você, ele já sabe, o inimigo já sabe disso. Deus vai te dar uma bênção. O inimigo já sabe primeiro que você vai receber aquela bênção. Se você é santo ou santa, por exemplo, Jesus vai te dar santidade, te escolher. O inimigo sabe primeiro do que você. Quando você vai fazer algo grande para Deus, Jesus que capacitou para aquilo, te escolheu. O inimigo sabe primeiro que você. Então hoje, essa noite, ele teve um ataque comigo, o inimigo. Você mesmo não acreditar, mas eu tô aqui falando porque eu acho importante para você entender o que é que o inimigo é capaz. E eu não consegui nem dormir direito. E você vê que eu tava rezando, porque de vez em quando eu me levanto de noite, 5 horas da noite, quando eu não consigo dormir, eu começo a rezar o terço. E aí o inimigo me enforcava. Você não, mesmo que você não acreditar, mas tipo me enforcava e não era pesadelo, eu tava acordado rezando. E ele tipo que queria, só que eu, como que ele não queria que eu chamasse Nossa Senhora, porque ele odeia Nossa Senhora. Então ele não queria que eu falasse o nome de Nossa Senhora, não proclamasse. E eu falava para ele, Nossa Senhora, eu não largo de rezar o terço, não largo. Então ele me atacou violentamente. Eu digo para você, eu só tenho esse discernimento porque eu sou uma pessoa que rezo bastante. Graças a Deus. Não é que eu rezo muito, mas eu rezo. Rezo um rosário, tento rezar o texto todos os dias. Então ele odeia essas pessoas, gente. Eu me saio de coisas do mundo, não tô mais praticando festa, não tô mais indo pra bar, não tô mais praticando a maldade, não pratico a maldade às pessoas. Então o inimigo ele tem raiva assim de mim. Ele tem raiva de pessoas que vivem isso. Porque ele não quer que você viva isso, não quer que você pratique isso. Então ele vem atacar você, só que você tem o discernimento de entender que é ele. Que é ele. Então você tem uma força espiritual muito grande que ele não consegue vencer. E você sofre. Você sofre. Mas ele não consegue lhe vencer. Então eu estou dizendo essas palavras para vocês entenderem que o inimigo ele tem força, tem sabedoria aqui nessa terra. E não pense você, não se declare que diz assim, ele não vence, não me vence. Não faça isso, não fale isso. Isso é orgulho. Você fala assim, com a força de Deus, o Espírito Santo, o inimigo não consegue me vencer. Com a força de Deus, o Espírito Santo e Nossa Senhora, nunca diga você só. Eu quero ver ele me vencer. Não diga isso, jamais. Porque o inimigo te vence em qualquer momento. Mesmo com você rezando, ele ainda consegue nos vencer. Fazer com que a gente caia no pecado. Caia no pecado mortal. Então, gente, Jesus estava falando para aquela mulher
vou voltar ao contexto daquela mulher que queria o filho, que o evangelho fala hoje. Eu vou voltar ao contexto para falar para vocês entenderem melhor o que a mulher não entendeu o que Jesus quis dizer. Porque, veja bem, a gente quer ir para o céu, mas não quer sofrer. A gente quer ser santo, mas não quer sofrer. Não quer passar dificuldade, não quer passar tribulação. O que Jesus estava falando para essa mulher era isso aí, gente. Era isso aí. E a gente muitas vezes quer ser santo, tem desejo. Mas quando vem a primeira dificuldade, a primeira tribulação, a gente cai. A gente não tem força. Então é aí onde está o segredo. Por isso que muita gente acaba desistindo da fé, da religião. Por causa que quando vem a tribulação para ser testado, a pessoa não está preparada, não está preparada e acaba caindo na tribulação. Caindo no pecado, caindo no erro. Então eu digo para você, quando você tem o desejo de ir para a igreja, de seguir Deus, você entrou em combate espiritual com o demônio. Ah, mas eu estou em pecado mortal, mas você entrou em combate espiritual com o demônio. Porque você falou a palavra de Deus, falou a palavra de Jesus. Então, quando você fala isso, o inimigo odeia, não gosta. É contra ele. Então ele vem de cheio onde está você. Aí onde está o segredo que muita gente não entende. Que larga de praticar, de ir para festa, larga de ir para bar, mas não reza. Não coloca a virtude no lugar. Porque quando você largar de ir para o mundo, largar de ir para festa, largar de ir para bar, largar de praticar qualquer mal que você praticava, você viu que é errado, você tem que botar uma virtude. Ou você começa a fazer uma caridade, ou você começa a rezar mais, ou você começa a ler Bíblia mais, ou você começa a ler Bíblia, ou você começa a adorar o Santíssimo Sacramento, ou você pede a Deus discernimento para ensinar na igreja de alguma forma, ou ajudar dentro da igreja de alguma forma. Porque se você não botar uma virtude no lugar daquele pecado, a casa vai ficar vazia. E aí então, quando ele voltar, o inimigo voltar, que vê a casa vazia, ele volta com 7 demônios mais pior do que estava. Então, essa pessoa que saiu daquilo, quando voltar, vai voltar muito mais pior. Então, você quer ser uma pessoa santa? Quer ser uma pessoa santo? Larga o pecado e bota uma virtude no lugar. Nunca larga o pecado e fica em casa, abandona. Não vai dar certo. Se você pensar que santidade só é abandonar pecado, você não entendeu o que é santidade ainda. Precisa entender, pesquisar. Porque muita gente acha que só é abandonar pecado. Muita gente acha que só é rezar. Não. É tudo incluído. Tudo faz parte. Rezar, rezar e fazer caridade, obra do Senhor. É preciso a gente praticar tudo isso aí. Então, gente, Jesus vem, ele falou ali para aquela mulher. Aquela mulher não entendeu. Não entendeu. Jesus falou para ela: mulher, tu não sabe o que está pedindo. Por acaso ele pode tomar o cálice, beber o cálice que eu vou beber? Em palavras português, Jesus estava falando: por acaso, mulher, teu filho faz pregação, palestra sobre Deus? Por acaso teu filho aguentaria ser espancado, ser chicoteado, ser pregado numa cruz, sem reclamar, sem xingar, sem murmurar, e ainda ter capacidade de perdoar quem fez isso? Em português ele quis dizer isso, e aquela mulher não entendeu. Eu e você hoje, e o mundo de hoje não entende. Acha que só é Deus, 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 Jesus, 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 e é assim e pronto. E não muda as atitudes, não muda os comportamentos. As pessoas de hoje não têm desejo de ser santo nem santa. Tem desejo de falar o nome de Deus, Jesus, Maria, rezar terço, comungar, mas não tem desejo de ser santo, nem desejo de ser santa. As pessoas hoje muita gente vai para a igreja, mas não tem desejo de santidade. Porque se tiver desejo de santidade, tem que abandonar tudo, as coisas do mundo, e não quer abandonar. Então isso não quer ser santo, nem santa.